A minha mensagem principal aqui é chamar a atenção para o seguinte, né? A problemática da crise financeira do governo estadual não é simplesmente o ajuste das contas públicas, mas sim como fazer isso dentro de um processo de recuperação econômica. Então, ou seja, dependendo da forma como for feita essa discussão da crise financeira do Estado, do ajuste fiscal, pode agravar a recessão econômica do Estado. É isso que os senhores têm que ter em mente na hora de votar esse pacote. Pode levar a um componente mais recessivo do que já ocorre atualmente. Essa é a principal mensagem, eu vou tentar discutir, então, a partir disso, como evitar esse risco, enfim, quais são as prioridades. Né? Primeira coisa que rapidamente a falar é só, enfim, dar uma visão um pouco do que eu entendo por o processo de dinâmica econômica. Na verdade, o processo de dinâmica econômica, então, são ondas de otimismo e ondas de pessimismo. Né? E nós, nesse momento, nós estamos vivendo uma onda de pessimismo, onde, então, o racional para o indivíduo, muitas vezes, é irracional para a sociedade. Por quê? Porque o racional para o indivíduo, muitas vezes, é não gastar, economizar, estar receoso sobre o futuro. Só que se todos fizerem isso, todos os agentes econômicos e o Estado fazer isso, ocorre uma queda dos gastos em geral e uma retração econômica brutal. Isso significa, então, o que a gente chama de um processo cumulativo de queda da renda agregada. Quedas de receitas induzem novas reduções de gastos, e essas reduções de gastos induzem novas quedas de receitas. Então, sucessivamente, você faz um processo de bola de neve, que é isso que a gente tem que ter a preocupação de sanar, de evitar essa continuidade desse processo. Então, numa visão desenvolvimento, a discussão do ajuste precisa estar inserida nessa discussão de como sair desse ciclo vicioso. Na minha concepção, o déficit público e seu endividamento, eles não serão superados em um cenário como a gente vive atual, de queda da renda agregada. Isso porque a própria queda da renda agregada gera uma queda da receita tributária, né? O que a gente chama que a arrecadação é procíclica. Okay? Então, geralmente, e é o que já acontece já há alguns anos aqui no Estado do Rio de Janeiro, combina-se crescentes cortes de despesa e o agravamento do quadro recessivo, acarretando novas recomendações de mais cortes. Então, ou seja, já se faz esses cortes parciais, pelo menos, há mais de um ano. E, ao meu ver, está se enxugando o gelo, porque, na verdade, a recomendação seguinte, ou seja, é que tem que ter uma maior severidade contracionista do Estado. Se os agentes privados decidem poupar coletivamente, ou seja, não gastar, haverá essa queda de renda agregada, ainda que os efeitos expectacionais positivos do ajuste fiscal ocorram. É o que, inclusive, a gente vê no cenário nacional, ou seja, há um processo de aumento da confiança do empresário, mas os indicadores de economia real não respondem a contento. Há um descolamento disso. Evitar isso, então, depende de uma análise do gasto público segundo seu efeito multiplicador. Ou seja, ele induz ou retrai gastos dos agentes privados em uma reação em cadeia, ou seja, mais que proporcionalmente. Isso tanto do ponto de vista positivo, ou seja, se você escolhe gastar em certas áreas, você pode ter um efeito multiplicador positivo, mas também se você corta gastos em algumas áreas, você pode ter um efeito multiplicador regressivo. Portanto, no meio de uma recessão, o efeito expectacional de um ajuste fiscal, na minha visão, não tende a ser positivo a ponto de neutralizar efeitos contracionistas via multiplicador. Vamos basear para isso, rapidamente aqui, num estudo publicado recentemente, que ganhou, inclusive, o prêmio do Tesouro Nacional, estudo do Orair Sigueira e Golbet, né, são economistas do IPEA, que faz um estudo de multiplicadores fiscais. Okay? Só para ter uma noção aqui vocês têm que escolher, né, dentro desse pacote. Esse estudo é interessante, por quê? Porque eles não fizeram só de um ponto de vista linear, mas eles dividiram por fases do ciclo econômico. Então, ou seja, nas fases de expansão, quais são os multiplicadores, quais são seus efeitos, e nas fases de recessão, quais são os multiplicadores, quais são seus efeitos. Eu vou me ater aqui, basicamente, à fase de recessão, né, que é a que a gente vive atualmente. Nas fases de recessão, os multiplicadores fiscais eles são mais evidentes em benefícios sociais, em ativos fixos, investimentos, que não é surpresa, né, isso aí já está na literatura, mas também em gasto de pessoal, aonde é menos evidente em subsídios, ou seja, em incentivos fiscais. Okay? Aqui eu não vou perder tempo com os números, porque senão me alongo na fala, mas, ou seja, em benefícios sociais, em ativos fixos e gastos pessoais,
a proporção é mais que 1, ou seja, para cada real gasto você multiplica esse efeito. Evidentemente, você corta, também você multiplica esse efeito recessivo. Bem, então, diante disso, né, meu ponto é, como eu falei no início, é esse, né, como evitar que o Estado contribua para o quadro recessivo, e mais, né, com risco crescente do próprio Estado se desestruturar. Então, cabe cortar naquilo que tem menor efeito contracionista, né, via multiplicador, que não é só no caso dos cortes de investimento, como na literatura já está colocado, né. O governo do Estado, se financiando, entre aspas, atualmente, atrasando fornecedores, beneficiários de programas sociais, e servidores, ele está gerando um forte componente recessivo. Eu acho que é isso que quando se discute a metáfora do sentir na pele, que é mais evidente, né? Ou seja, mais do que um aumento de imposto ou não, é essa sensação de que ele não está recebendo atrasado, e a situação econômica agregada ainda está piorando. Cortes podem ser importantes em termos de uma discussão de eficácia de gasto, mas, ao meu ver, não como uma saída principal de uma crise financeira. A crise financeira só vai ocorrer se houver sinais de recuperação econômica. Senão, o suposto remédio vai virar um veneno e agrava a recessão com risco de caos social, como já está presente aí ao redor da alergia, né? Além disso, uma contração fiscal continuada tende a gerar uma grave perda de qualidade do serviço público, no limite de interrupção de atividade, né? O professor Morosoro gosta sempre de usar o exemplo, né, que, ou seja, pode, inclusive, faltar esparadrapo ali para o hospital, ou seja, né, coisas assim abismantes que podem estar ocorrendo já nesse momento. Ajuste das contas públicas, então, deve ser tratado sobre uma análise desse contexto mais geral, da importância estratégica de atuação do Estado, aonde, então, ao meu ver, é preciso uma cautela, ou seja, um ajuste fiscal mais gradual e estrutural para fortalecer o papel do Estado, ao invés de cortes descoordenados na boca de um caixa vazio. Diante disso, todo esforço, né, dos senhores deve ser feito para evitar esse sucateamento da prestação de atividades essenciais à população. A distribuição do ônus de um pacote de corte deve se basear no poder de compra, não só do Estado, como da população em geral. Ou seja, é fundamental um debate sobre desigualdade social. A coisa que, prioritariamente, os senhores devem evitar é que esse pacote acentue a desigualdade social. Isso não só por um caráter de dimensão de justiça ou humanitário, mas porque, ao aumentar a desigualdade social, é mais problemática a possibilidade de recuperação econômica. Por quê? Porque, geralmente, as populações de renda mais baixa são mais propensas a gastar. Então, elas induzem uma série de atividades em cadeia. Então, aonde deveria não ser atingido o pacote, ou evitar que fosse atingido o pacote, é nessas classes de renda com maior propensão ao gasto. Então, ou seja, evitar extinguir benefício social é algo justificável por critérios econômicos, e não apenas sociais. Evitar reduzir a renda disponível de servidores de baixo salário no mesmo sentido. Empenho em revisar contratos com fornecedores é algo essencial, mas com atenção à situação dos funcionários terceirizados. Justamente porque isso não só afeta por essa lógica que eu estou falando, mas também prejudica a própria qualidade do serviço público, né? Eu, como professor da UERJ, sinto bastante isso na pele, como esse imbróglio com os contratos com fornecedores e o prejuízo que isso traz para o funcionamento da instituição. Em termos de recuperação econômica, então, evitar aumentar contribuições e realizar reajustes salariais são muito mais importantes no momento recessivo do que no momento de expansão. Claro que é preciso ter consciência do que o orçamento está debilitado, mas o desafio é exatamente nesse sentido. Ou seja, por isso que, ao a gente discutir o nó da despesa com o pessoal, que é o ponto sempre que vai ser tocado aqui para a maioria das pessoas, não cabe fazer uma tábua rasa com cortes lineares. Devem ser combatidos, primeiro, a prática de supersalário, já bastante noticiada, ou seja, diversos servidores, particularmente de outros poderes que não o executivo, que ganham acima do teto constitucional, e, como o professor Morosoro já mencionou, ou seja, os casos de custeio de máquinas relativamente exagerado, vide outros estados. Avançar a discussão também, aí é uma sugestão que eu dou que até agora não foi falada, né? Ou seja, avançar a discussão do gasto com a segurança ser compartilhado com o governo federal,
né, uma discussão que outros estados estão fazendo, eu acho que é fundamental aqui no Rio, dado que o problema de segurança pública no Rio não é só de natureza estadual, mas de natureza nacional. Então, com isso, já se alivia bastante. Apesar da crise, é importante ter claro, como o professor Mauro também já falou, e eu reforço, que o Poder Executivo no Rio ainda é pouco estruturado, né? É uma desestruturação de décadas, né? De não recuperação disso, onde se gasta com atividades fim insatisfatoriamente. Então, se for fazer alguma discussão de corte, se priorize atividades meio, não atividades fins, não aquelas que são prestadoras de serviço direto à população. A falta de concurso público, né, como já foi mencionado, inclusive ali numa intervenção do deputado Anderson, né, a falta de concurso público, inclusive, reduz a base de financiamento previdenciário, ou seja, a ocupação de funções permanentes por cargos comissionados, a prática excessiva de terceirizações, diversas áreas carentes de pessoal, particular nessas atividades fins, prejudica, inclusive, o ajuste da Previdência. Rapidamente aqui, falar alguns números, né, um trabalho do professor Afonso, ali da FGV, enfim, né, que é um tributarista conhecido. Ele fez um trabalho que ele pontua que, em despesa com o pessoal ativo no Poder Executivo, né, o professor Mauro mostrou a evolução disso, né, mas eu vou dar só um dado de peso, né, em valores do PIB, em valores da renda domiciliar e em valores da renda corrente líquida, né, o Rio de Janeiro está nas últimas posições entre os estados da federação, ou seja, a proporção da despesa com o pessoal ativo no Poder Executivo, vis-à-vis o percentual no PIB, vis-à-vis a renda domiciliar, vis-à-vis a renda corrente líquida. Então, ou seja, nós não temos uma máquina pública em operação inchada. É claro que a gente tem que discutir, né, como já foi falado aqui, a questão dos inativos, mas, ou seja, não é o mesmo problema, é por isso que o professor Mauro, eu também gosto sempre de enfatizar, é importante avançar na especificidade do caso, ou seja, o Rio é um caso específico a ser tratado, senão a gente vai replicar argumentos, até com certo viés ideológico, mas para um debate nacional. Okay? Na questão da Previdência em específico, que é importante ser tratada, né, ao meu ver, não cabe solução mágica, né? Se houver um aumento da contribuição para a Previdência, se isso for aprovado pelos senhores, né, o efeito imediato, ao meu ver, é que vai ampliar a recessão via efeito multiplicador, porque vai reduzir a renda disponível do servidor, em particular, né, considerando que a maior parte dos servidores são servidores de renda baixa, né, vão deixar de gastar. Então, uma alternativa, se ainda assim for necessário uma discussão em caráter de emergência, ao meu ver, seria a discussão de um teto em caráter temporário para a Previdência, ou seja, algo em torno de R$15 mil, né, se for para ser discutido nisso. Essa é a minha sugestão. Mas, mesmo assim, cabe discutir se isso é necessário, dado o histórico da Previdência do Rio de Janeiro. Ou seja, como é sabido, o Rio Previdência ele é deficitário desde a sua origem, né? O próprio professor Raul Veloso colocou, e eu concordo com ele nesse ponto, que a gente já está fazendo um ajuste da Previdência no Estado. Então, ou seja, é curioso quando alguém levanta uma discussão assim, é importante fazer uma reforma da Previdência no Rio, quando a reforma da Previdência no Rio já está sendo feita. Ou seja, desde a Lei 1338 de 2012, já houve a segmentação que retirou a regra de paridade, integralidade para novos servidores civis e levou à criação de um regime de previdência complementar. Então, ou seja, a gente está voltando, ou por desconhecimento, ou por verniz ideológico, a um debate, a pedir algo que já está sendo feito. E, em particular, é importante mencionar isso, né, na ocasião, o presidente da Rio Previdência era o Gustavo Barbosa, que agora é o secretário de Fazenda. Eu tenho o documento, está nas minhas referências do trabalho, ou seja, ele fez um documento apresentado onde ele fala, com essa reforma não haverá necessidade de aumento da contribuição. Por quê? Porque isso é um custo de transição que deve ser arcado pelo Tesouro Estadual, dado que é um momento ali de você passar de um modelo de previdência para outro. Então, ou seja, essa reforma é algo muito sério, ao meu ver, para se propor um aumento de contribuição de forma apressada e ser uma discussão aprofundada do equilíbrio atuarial, que já estava sendo discutido. Bem, como o tempo é escasso, ou seja, eu vou rapidamente falar de incentivo fiscal, ao meu ver é o seguinte, né, ou seja, é importante ponderar aqui que
que os incentivos fiscais, aumentar incentivos fiscais nesse momento, tem pouco efeito multiplicador, pelo que eu falei naquele momento, no início. Mas, ou seja, é uma discussão fundamental para você discutir desenvolvimento de longo prazo. Então, ou seja, para discutir incentivo fiscal, ele não é uma discussão de recuperação econômica, para gerar sinais de recuperação econômica. Esse argumento, a meu ver, é falacioso, ou seja, aumentar incentivos fiscais não gera aumento de recuperação econômica. Mas incentivos fiscais são fundamentais numa dimensão de um planejamento de longo prazo, onde, então, você tem que discutir o seu viés estratégico. Como o professor Mauro mesmo colocou, e eu repito a afirmação, ou seja, eu sugiro aqui avançar um sistema de metas de adensamento produtivo, com relatórios de acompanhamento setorial para atividades indutoras, uma visão de complexo produtivo, inclusive a LERJ. Sugiro que pense, talvez, uma instituição pública estadual de fiscalização de metas nesse sentido, para acompanhar também, não só pelo ponto de vista do orçamento, mas pelo ponto de vista da efetividade dos ganhos dessas metas de desenvolvimento. Professor Bruno, se me permite, é porque nós, regimentalmente, temos que encerrar daqui a 1 hora. Nós, eu estou no último slide. Infelizmente, temos mais 4 oradores inscritos. Tá, você, eu estou no último slide. Conclua, por favor. Então, essa era a minha mensagem em termos de incentivo. E, para finalizar, então, ou seja, o desafio, como eu já tinha falado no início, não é só o ajuste de contas, é como fazer sem ser um obstáculo à recuperação. Logo, qualquer solução mais imediata exige uma articulação pública a nível federal. Qualquer discussão de pacote de ajuste fiscal exige clareza para não agravar a recessão de acordo com cortes. Então, ou seja, a nível federal, não só para o nível federal ter mais capacidade de fogo, ou seja, maior capacidade de gerar dinheiro novo, então transferências voluntárias, é isso que eu defendo, mas, ou seja, avançar na reforma tributária, como já foi falado, particularmente sobre o ICMS do petróleo, articular a securitização da dívida ativa e uma revisão da metodologia dos royalties, que é importante porque não só causa prejuízo em termos de receita, mas também porque isso trava novas operações de securitização da alienação de receitas futuras do petróleo, porque dado que não fica vantajoso porque os royalties estão baixos, e antecipação do próprio recebimento dos royalties. Então, era basicamente isso que eu tinha a falar. Obrigado. Muito obrigado, professor.